tarde, tia Alenária. E aí, gente, vamos ao nosso estudo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a verdadeira espiritualidade que revela e o torna blindado para as influências exteriores. O assunto hoje é punk, mas ele é muito bom. É uma continuidade do assunto de ontem para você começar a pensar e a refletir, né? Ok, eu já sei o que é falso, a falsa espiritualidade, sei lá, bem-sucedido, feliz, ou em paz, ou calmo, ou protegido, sei lá. Isso é falsa espiritualidade, né? Religião nem comento. Mas vamos lá. Você já entendeu o que é falsa espiritualidade. O que é a verdadeira espiritualidade? Que é aquela espiritualidade que está sempre trabalhando na superfície, sempre trabalhando com referências exteriores, colocando Deus numa distância, né? E fazendo com que você tenha que fazer um monte de ritualística, acreditar em objetos e símbolos para se... A verdadeira espiritualidade, ela está muito conectada àquilo que eu venho falando aqui ao longo das aulas, né? Que é um processo interno, que é o despertar interno. Nada exterior pode efetivamente fazer com que você desperte. E quando eu falo isso, gente, tem muita gente que vai falar, mas a dor faz a pessoa se transformar, ela pode mudar ali a personalidade, mas a busca espiritual, ela tem que ser aquele desejo, sabe, que a pessoa assim vai com tudo mesmo para isso, né? E eu falo que quanto mais você busca esse contato, entenda que a espiritualidade não é uma busca de você fazer sei lá, milhares de cursos dentro de religiões ou estudar um milhão de livros e nada disso tocar o profundo em você. Fazer você realmente viver a experiência do Espírito em você. Fazer realmente você abrir a comunicação do Espírito com você e para você. O conhecimento, a leitura de livros, isso tudo servem de estímulos, de propostas, né? São coisas que promovem você pensar de outra forma. Então são estímulos, mas não mesmo. Porque conhecimento, o que diferencia conhecimento de sabedoria? Conhecimento pelo conhecimento é só conhecimento. Conhecimento vivido na prática se transforma em sabedoria. É algo que você, assim, vamos dizer assim, são um meio, mas não vão fazer você efetivamente chegar onde você precisa chegar se não houver prática naquilo. Se não houver aquela busca de, vamos lá, vamos ver se funciona para você. Então, entende que é um processo, uma jornada. Então, a espiritualidade verdadeira, né, é aquela que processa de dentro para fora. Ela desperta de dentro para fora. O que é esse processo de dentro para fora? Eu já falei algumas vezes aqui sobre as fases do despertar, primeira fase, segunda fase, terceira fase. Quando você está entre a segunda e a terceira, você começa a ser instruído pelo Espírito. Você começa a ser instruído, ensinado. Você vai ser conduzido a determinadas práticas, experiências que vão despertar em você mais sabedoria emocional e mais sabedoria no sentido de inteligência mesmo, sabe? Sabedoria no sentido de inteligência. A sua forma de aprender será diferenciada. Alguns processos são acelerados. Os seus sentidos já não vão servir mais a esse mundo. Os seus sentidos vão servir a outro estado de consciência, onde você vai captar informações de coisas que nem foram descobertas ainda. Sabe? É incrível. Então, assim, é esse contato do espírito dentro de você fazendo o seu processo de estudo. E quando você começa a despertar essa espiritualidade verdadeira, você vai ter condições de dizer: eu estou nesse mundo, mas eu não pertenço a esse mundo, porque você tem plena consciência, a sua percepção expandiu de uma forma que você percebe que o seu mundo não é esse, né? O seu mundo é além disso, mas você opera nesse mundo com liberdade, sem ser influenciado. Lembra que a gente falou no começo que essa espiritualidade verdadeira, ela revela esse mundo, o reino dos céus, né? Ele revela isso para você e ela também blinda você para influências exteriores, porque nada desse mundo satisfaz você. A satisfação só está presente realmente nesse plano do reino dos céus. Então você está no mundo, mas não pertence a ele. Porém, você opera nesse mundo com liberdade. A matéria te serve. Você vamos dizer assim, ela te obedece, porque é o espírito em você que faz com que ela obedeça. Entendeu?
E o que significa essa blindagem para a influência exterior? As coisas de primeira fase, da superfície, não te afetam mais. O seu estado é sempre a paz que excede o entendimento. As coisas não te afetam, as coisas não te desesperam. Você sabe que tem um espírito que é onisciente, onipresente, onipotente, que ele organiza, né? Ele estrutura, ele resolve tudo. Você apenas assiste. O seu papel é reconhecê-lo em todo o teu caminho, em todos os teus passos. E não se influencia por informações falsas. Então, quando você olha as informações das religiões, informações que promovem espiritualidades falsas, práticas falsas, você já sabe que aquilo é falso. Aquilo já não toca, porque o espírito em você, ele mesmo mostra para você, não, isso não está em sintonia com a unidade. Isso aqui não faz parte do princípio que eu apresento. E é só você testar, você vai ver que deve estar coberto de razão. É só pensar um pouquinho, ele te mostra, ele revela. Deixava em dúvida, quando essa resposta vem, ela é como se ela preenchesse você. Não há espaço para dúvida. Se houver espaço para dúvida, tá? É porque não foi a resposta do espírito. Quando ele fala, a vida é a vida. Mas, Ale, como que eu vou saber? Você vai saber. Primeira coisa, você não fique em dúvida com a resposta que vem. Primeira coisa. E aquilo que é apresentado pelo espírito dentro de você a respeito de um assunto que antes te aborrecia ou que passa a existir, faça-se a luz. E a luz se fez. Isso, gente, é uma coisa que é difícil até de explicar para vocês. Minhas alunas lá da Academia Espiritual, elas já tiveram experiências similares e passaram a entender quando elas tiveram a experiência, porque até então, no começo, você fica com dúvida, mas quando elas tiveram essa experiência que traz essa certeza, essa paz que excede o entendimento, eu falo que é uma retidão interna muito grande, aí elas sabem que é uma resposta divina. E o quanto realmente a gente está disposto a caminhar por esse caminho estreito, junto com Cristo, né? E de forma que ele revele as leis, os princípios de Deus. São poucos que estão dispostos. Um raio na tua cabeça. Não é assim, gente, que a maioria vive? E aí, quando você mergulha por esse caminho da espiritualidade essencial, em que você vai ser ensinado a descobrir a sua identidade espiritual e a se relacionar com o todo, porque a gente está tão viciado a viver na superfície, com coisas rasas, com práticas exteriores. No fundo, lá no fundo, ainda acredita que Deus está no céu, em algum lugar, sentado no trono de barba branca, esperando para lançar. Com o espírito dentro de você, o buraco fica mais embaixo, né? Algumas coisas você vai precisar olhar, vai precisar trabalhar. Sim, e isso vai acontecendo, gente, naturalmente. Tem coisas que não precisa se esforçar para fazer. Outra coisa que é importante falar a respeito da espiritualidade essencial e desse processo da espiritualidade verdadeira, por esse caminho de estudo, é que você para de se esforçar tanto. Lembra que lá na primeira fase, a gente faz muito esforço mental, físico, tá sempre em luta, em guerra, um desperdício de energia danado? Aqui não tem desperdício de energia. Sabe, nessa fase, nesse ponto, né, em que a gente está desenvolvendo essa espiritualidade real, verdadeira, não há esforço. É sem esforço. Quando fazer pensamento positivo nada mudou, porque você estava na primeira fase, você não viveu essa experiência. Então, na espiritualidade real e verdadeira, as coisas vão fluindo de forma natural. Você só pega e executa. Ponto. É a palavra que cria, sabe? Aí você começa a enxergar o quê? Sincronicidade na sua vida. As coisas acontecendo naturalmente, o que você precisa vindo até você. Não é isso que você sempre quis. Só que você ficou usando lá um monte de afirmação positiva, você ficou lá... Então é isso por enquanto. Reflita aí sobre se você está no caminho dessa espiritualidade verdadeira, essas coisas para você estão exigindo muito esforço, se você tem sofrido muito, se você vive com dúvida, não tem certeza de nada. Enfim, esse é o caminho, ok?